Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu conhecimento, com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Os mandamentos são muito claros dentro do plano do amor de Deus por nós, da orientação que Ele nos dá. Mas as autoridades religiosas judaicas da época de Jesus insistiam, dentro dos vários grupos religiosos, saduceus, fariseus, escribas, mestres da lei, insistiam em encontrar qual era o maior dos 10 mandamentos. Havia até mesmo quem achasse que o mandamento supremo era guardar ao sábado, o dia sagrado para aquele povo. E hoje alguém pergunta a Jesus, mas não para testá-lo, e sim porque tem sede de saber. Como é belo quando alguém pergunta, porque de fato quer assumir para a sua vida a verdade. Foi o caso deste homem que pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. E Jesus vai lá no Shema Israel, não é? Esse trecho tão bonito: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esta escritura nos fala de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, não é? Então, de forma completa. Mas também de amar ao próximo como a si mesmo. Isso é melhor do que qualquer sacrifício que se possa fazer. Jesus é aquele que responde à essência do mandamento. Por quê?
os demais mandamentos, né, de ser fiel, de respeitar aquilo que é do outro, respeitar o relacionamento do outro, de dizer sempre a verdade, de honrar, de amparar os pais, não é? De guardar um dia para Deus, de ser grato e feliz por aquilo que os outros possuem ou conquistaram. Todos esses mandamentos têm como raiz um único, que é amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como se ama a si próprio. E nós vemos que o amor à Eucaristia é um amor que sempre vai nos colocar em comunhão com todos os filhos de Deus. Se a Eucaristia não for vista desta maneira, existe aqui uma distorção, um erro muito grande. Porque a Eucaristia é sempre ação de graças, doação, é comunhão. Então quem comunga a Jesus Cristo tem que também estar em comunhão com a igreja, né? Tem que procurar essa comunhão com os irmãos que estão a caminho. E nós temos vários grupos na igreja, pastorais, movimentos, que mostram esse jeito eucarístico de ser, de diversas formas, não é? Seja através da oração, seja através da prática, e nós temos também nos sacramentinos, visivelmente, esta presença de adoradores de Jesus eucarístico, que tem como São Norberto o seu padroeiro. Norberto não foi sempre alguém que esteve voltado para Deus. Ele teve sim uma vida mundana. Nascido na atual Alemanha, por volta de 1080, é alguém que depois que se desenvolveu, né, que cresceu, foi notado pelo próprio imperador do Império Romano Germânico, Henrique V, notado como alguém cheio de carisma, né, de dons especiais. Então Norberto passa a ser o conselheiro pessoal do imperador, e dentro desse papel ele desfrutou de tudo aquilo que o poder lhe concedia. Mas certa vez, numa viagem, ele cai do cavalo, e em meio àquela tempestade, nesta queda, ele então dá o primeiro passo para a conversão, passa a repensar a sua vida depois deste acidente. E assim ele de fato se arrepende de forma muito sincera e busca cada vez mais a mudança de vida. Foi então ordenado diácono e sacerdote no mesmo dia. Isso nós estamos falando de um outro tempo, não é? De um outro período da história da igreja. Mas enfim, fervoroso é aquele que sempre esteve itinerante. Então conta-se que ele pregava a palavra de Deus, né, por todo o país, e também denunciava os abusos das autoridades religiosas da sua época. Isso fez com que ele também se tornasse perseguido e visto por muitos, até dentro da própria igreja, que se sentiu incomodados com suas palavras, como alguém indesejável. Então ele pede ao Papa Gelásio II para se tornar um pregador itinerante. E assim ele percorre, não é, várias regiões para anunciar Jesus com esse ardor. Então nós já vemos aí a espiritualidade eucarística de alguém que quer apresentar Jesus ao mundo, fez uma experiência íntima com o Senhor, que tem o desejo de apresentá-lo a todos. E a Eucaristia nos impulsiona verdadeiramente, não é, a fazer Jesus conhecido, porque é a força que nós recebemos, a própria presença sacramental de Jesus que nos alimenta e que passa a viver em nós para que nós possamos testemunhá-lo. Ele então, com os notáveis dons que Deus lhe concedeu, colocando a serviço da igreja,
não passa despercebido diante do Papa Calixto II, que vai encorajá-lo a fundar uma comunidade religiosa que tem em Santo Agostinho uma inspiração muito grande. E assim ele funda a Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses, levando esta regra de Santo Agostinho. Mas onde entra, de fato, não é, a devoção, podemos dizer assim, deste homem? E quando eu falo devoção, não estou falando devoção só destinada aos santos, né? Mas no sentido de um profundo respeito, de uma adesão, de uma amizade espiritual. A sua devoção a Jesus Eucarístico, junto com a adoração prestada a Ele. Justamente quando ele começa a rezar a missa todos os dias em lugares diferentes, levando consigo também todos os vasos sagrados, aquilo que é necessário para celebrar a missa com dignidade, não é? Então, por vários cantos. Então a gente vê aqui alguém que é peregrino da Eucaristia. Talvez isso para nós não seja uma grande novidade, não é? Porque nós temos também missas em outros locais, nos setores, inclusive nas casas. Mas vamos pensar na época dele, em que a Santa Missa sempre acontecia, né, como uma regra, num altar de uma igreja maior, onde as pessoas se reuniam. E agora nós vemos então este santo que se dispõe a rezar em vários locais, coisa que não era tão frequente, porque muitos padres naquele contexto da época rezavam apenas aos domingos, né? E ver um padre que reza em vários locais, diferentes localidades, não é? Levando Jesus Eucarístico para as pessoas, é um grande sinal de ter internalizado Jesus na Eucaristia. Ele então, mais adiante, por volta de 1126, é ordenado arcebispo, mesmo a contragosto seu, mas ele sabe que se trata de um serviço, não de uma carreira. Por isso ele acaba então aceitando. Durante seus anos como arcebispo, ele lutou de forma enérgica pela liberdade da igreja em relação aos príncipes, porque nós bem sabemos que aconteceu na Alemanha, né, nesse período, quando os príncipes passam agora a se voltar contra a Igreja Católica, e nós vemos ali então um surgimento do protestantismo. E é nesse momento que ele vem reafirmar ainda mais, São Norberto, o valor da Eucaristia, né, o sacramento em que Jesus está vivo e presente. Foi indispensável na deposição do antipapa Anacleto II, um período também da igreja bastante turbulento, e no retorno do Papa Inocêncio II à Santa Sé. Mas, como ele se desgastou em tantas viagens, né, consumindo a sua vida, como Jesus também é consumido por nós na Eucaristia, né, ele se deu como Jesus, então ele retorna àquela cidade onde ele foi ordenado, sagrado, melhor dizendo, arcebispo, e ali ele morre no dia 6 de junho de 1134. Hoje, 6 de junho, nós celebramos então a Páscoa que esse santo fez, ou seja, a sua passagem para a eternidade. Ele que sempre viu na presença de Jesus o céu na terra dentro de nós, agora vai para junto de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado na sua glória. Só pode, de fato, como católico, né, encontrar-se com Jesus na eternidade, aquele que também percebe que Jesus, que é o pão da vida, né, que é eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo, se encontra na Eucaristia dentro de nós. É o céu dentro de nós, antecipando este estado, esta realidade que Deus preparou para nós em seu plano de amor. Nós queremos nesse momento chamar aqui os sacramentinos à frente. Isso.
E antes mesmo das preces da comunidade, convido vocês a pegar então a nossa capela com a imagem de São Norberto, que inclusive traz consigo um ostensório representando o seu zelo pela Eucaristia.